eu às vezes fico com medo de me expressar e soar muito assim, como uma revoltadinha. Há uma pessoa que não quer seguir as coisas que estão aí, tá, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Mas às vezes esse Sim, sentimento sim, com ele aparece certeza. assim, de O que eu ia revolta. dizer é exatamente isso. Eu me considero uma pessoa questionadora e perguntadora, e não uma revoltada. Que O que é bom. que eu acho? Por exemplo, quando a gente está falando dos 7 estilos universais, né? 7 estilos universais é uma coisa ruim? Necessariamente, não, Não, né? O que é não. ruim? Quando a pessoa lê sobre os 7 estilos universais, vê ali alguns exemplos e acha que tudo se resume a isso. Na verdade, Exatamente. assim, para se chegarem aos estilos universais e outros tipos, vamos botar assim, de definições e de nomenclaturas, existem estudos anteriores a isso, né? Estudos que envolvem psicologia, psicanálise, estudos que envolvem semiótica. Então, são coisas que são muito complexas, que às vezes para você dar num curso de formação mais curto, né? Que não vai ser um curso de graduação, mas um curso de formação, é muito difícil. Então, porque é muita coisa. Estudar semiótica, estudar psicanálise, é muita coisa. Então, o que às vezes eu acho que também falta é vontade de algumas profissionais de se aprofundar mesmo e entender de onde é que aquilo ali vem, sabe? O curso, por exemplo, o Sim. teu curso me deu a oportunidade, além, obviamente, de conseguir entender algumas coisas de mim como pessoa ali, mas já a gente chega lá. Mas me deu a oportunidade de, na hora de fazer um estudo sobre um cliente, está fazendo a investigação de estilo, que na verdade a gente está estudando a nossa cliente, conseguir me aprofundar mais de um jeito que só com um questionário básico de consultoria de estilo, talvez eu não conseguisse. Ou faço o questionário básico, ainda básico assim, né? Porque são, sei lá, uns 70 perguntas, mas ainda faço? Faço. Só que na hora que você está tratando, O questionário que você está isso, você chamando é o consegue estruturar estruturado, o melhor. roteirizado. Isso, Ele é você consegue importante, né, estruturar Rafa? melhor. Quando você está conversando com a cliente, você consegue perceber nuances e coisas que aí você faz um questionamento ali, dá uma cutucadazinha aqui e ali, para poder aprofundar mais, mas também mantendo muito respeito pela pessoa, né? Porque a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas, a gente tem que ter muito respeito pelas histórias das pessoas. Então, eu acho que até esse clichê de você classificar uma pessoa ou dizer assim, a partir de hoje, você, mulher que tem quadril largo, você não vai usar mais uma calça clara, porque a calça clara vai ressaltar o seu quadril e você tem que disfarçar seu quadril, porque seu quadril é largo e ele não pode ser largo. Isso também é um clichê, né? Essa solução pronta. E se para aquela cliente o quadril dela é uma coisa que ela ama, porque as mulheres da família dela todas têm o quadril largo, e é uma coisa que ela acha bonita e tudo mais. Ou até é uma coisa no corpo dela que ela nunca nem reparou. Só está ali. E você diz uma coisa dessa e você vai ali, sem saber, você está atuando basicamente como a indústria da estética e dizendo assim, olha aqui o teu defeito. E cria naquela pessoa um constrangimento ou um olhar ruim para uma coisa que ela nunca tinha prestado atenção antes. Entendeu? Você está criando uma ferida naquela pessoa. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Isso foi uma. Assim, eu já tomava muito cuidado com isso, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto tanto de. Não gosto de tocar nas feridas dos outros, assim. E o teu curso me ajudou também, nem deve, E né? nem Mas é isso foi o teu curso me ajudou a ter mais consciência disso. E mesmo quando você acha, às vezes, que você não está fazendo nada, você pode estar fazendo, né? Então, teu curso também me ajudou muito com isso, a saber conduzir uma conversa com o cliente de uma maneira profunda, mas também muito respeitosa.
desrespeitosa. Pois é, se estilo tem a ver com o movimento interno, né, Rafa? Nós acreditamos que tem, né? Como que nós vamos colocar os nossos valores, as nossas crenças, os nossos gostos antes da cliente? Isso não tem o menor sentido. Nós podemos até ajudá-la lá no final, né? No final de caminho, sendo que esse caminho também não tem esse final, não tem essa conclusão. Essa é uma conclusão temporária, por exemplo, ao final de um trabalho. Nós podemos ajudá-la a concluir sobre algumas ideias, mas essas ideias devem partir dela, o tempo todo dela. E eu penso que é clichê quando nós estamos nos antecipando a cliente, não, até né? essa coisa de antecipação, né? De dizer, não, com certeza essa cliente ela vai ter uma questão, a cliente é mais baixinha, né? A cliente tem, sei lá, 1,50 m e pouco. Não, ela com certeza, né, tem uma questão aí com a altura dela, então eu vou botar um salto nela, eu vou ensinar ela a não ter uma silhueta que fica achatada, ensinar a alongar a silhueta. Você não sabe se aquela pessoa tem uma questão com isso, se isso é uma questão para ela. Então, por que, né? Ou se ela que se você vai percebe assim, às vezes ela se percebe uma pessoa alta. Eu acho isso sem brincadeira, desrespeitoso, sabe? E eu acho que agora, por quê? Né? Agora aqui cá entre nós. Por que que eu acho que esses clichês eles estão ficando muito fortes e tá uma coisa cada vez mais complicada? Eu vejo, Miriam, às vezes a sensação que eu tenho é que antes, na consultoria de estilo, havia uma preocupação até um pouco antes, que eu estou dizendo, não são há décadas atrás, não, é até poucos anos atrás. Tinha uma preocupação de aprofundamento maior. Só que aí o que acontece? Hoje, a questão das redes sociais são muito, 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 muito fortes, né? De divulgação de trabalho e tudo mais. E aí, nós que trabalhamos com isso, a gente sabe que um post que tem um videozinho com uma diquinha de styling, que você pode usar assim, tá assim ou assim, você vai disfarçar o seu cabelo assim ou assado. É um post que reverbera muito, que tem muita resposta. Aí Muito engaja muito. Aí engajamento, você vai né? conseguir mais seguidor, você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. E aí o que acontece? O que parece, às vezes, é que a função de uma consultora de estilo é ficar dando diquinha. E que um truque que ela está ensinando ali, aquilo é uma coisa que vai servir para qualquer pessoa usar em qualquer contexto, do jeito que quiser. E a gente sabe, obviamente, que não funciona dessa maneira, né? Que não é assim, que não. Às vezes, para determinadas pessoas, aquilo ali não faz o menor sentido, mas engaja. E aí, o que acontece? Em vez de se preocupar com a cliente e com o resultado que você vai entregar para a cliente, como aquilo vai reverberar na vida de um cliente, muitas consultoras estão se preocupando com número, com engajamento e o post, porque aí o post vai gerar um publi de não sei o que. Não estou criticando, inclusive faço se me procurarem, mas tem que ser uma coisa que faça sentido para mim. E aí, por procurar isso, ela acaba esquecendo da essência da coisa e caindo nos clichês, porque os clichês vendem bem, mas os clichês não necessariamente vão acrescentar nada na vida de um cliente nosso, né? Então, isso é muito problemático. Pois muito problemática. A Kelly disse, muito preocupante esses cursos rápidos de consultoria de imagem para iniciantes. Não só para iniciantes. Mas não só para iniciantes, tá? Tem cursos aí de formação que se dizem, assim, dos melhores e que estão ensinando clichês, colocando os clientes em caixinha, tanto de estilo quanto de personalidade, né? A Kelly disse, está chovendo consultoras com conhecimentos rasos no mercado. Pois é. Por que será que está chovendo? Porque eu penso que tem a ver com quem está formando essas consultoras, né? Se está chegando esse tipo de profissional, é porque
tem alguém ensinando ou tem alguém ensinando, ou tem alguém não ensinando a questionar, né, Rafa? Porque se a gente não questiona, se a gente não tem pensamento reflexivo, crítico, nós vamos cair em clichês, isso em qualquer área, né? E eu estava lendo outro dia sobre essa palavra clichê, que ela vem do francês, e ela refere-se a estereótipo. Então, nós estamos aqui falando de estereótipos. E aí eu fico me perguntando por que que as pessoas recorrem a clichês. Olha, vê se faz sentido para você. Com certeza. Porque eu penso que falta repertório, falta conhecimento, falta pensamento crítico, falta conhecimento de um modo geral, falta criatividade. E você é muito boa para falar sobre criatividade.